Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. É que um dia seu amor sentiu. Livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 5 e versículo 6. Amém? Todos os irmãos encontraram? O texto sagrado, meus irmãos, diz assim: porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Uma outra versão, ainda da Almeida, diz assim: porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Se nós saíssemos, meus irmãos, agora na rua, e nós fizéssemos 3 perguntas para as pessoas, as respostas seriam as mais variadas possíveis. Primeiro, o que é o Natal? Pode ter certeza que todas as pessoas que estarão celebrando essa data não sabem o significado da expressão e o que é o Natal. Se nós continuássemos com a segunda pergunta, quem é Jesus? As respostas também seriam variadas. Jesus foi um filósofo. Jesus foi um espírito superior, como os espíritos afirmam, que reencarnou e ele chegou ao estágio de perfeição. Outros, como os testemunhos de Jeová, vão dizer: Jesus é um ser criado. E as respostas vão ser variadas. Outros vão dizer: não, Jesus foi uma construção de um grupo de judeus da Galileia, que Jesus nunca existiu. Alguns vão dizer isso. Meus irmãos, se você continuar essa pergunta e dizer assim: o que é um cristão? Provavelmente também as respostas seriam variadas. Estava assistindo agora há pouco com a minha esposa um vídeo antes de vir para cá, um vídeo de 9 minutos, onde a pessoa não fazia pergunta do Natal, mas a pessoa fazia pergunta, essas 2 perguntas: quem é Jesus, o que é um cristão e o que é uma igreja. E tinha as respostas das mais variadas, mas no geral as pessoas não sabem o que é. As pessoas não sabem o que é. E eu quero chegar para esse primeiro ponto aqui. Lembra da minha primeira pergunta que eu fiz para os irmãos aqui? O que é o Natal? Meus irmãos, muitas pessoas que estão celebrando não sabem o que é o Natal, nem uma expressão, nem qual é o objetivo de quando essa festa, essa data foi criada pela igreja ali no 4º século, para o objetivo inicial. As pessoas não sabem. Tanto é isso que, se você for perguntar para algumas, as pessoas vão dizer: não, é um momento de confraternização. Estou pensando no Natal, certo? É um momento de festa, é um momento de alegria, é um momento de se reunir com a família, né? Algum ou outro diz: não, é porque o Natal é para comemorar o nascimento de Jesus. Algum ou outro pode até falar isso, tal. Mas a questão é o seguinte: quando nós olhamos para essa época do ano e nós observamos aquilo que é comemorado no Natal, né, a maneira que as pessoas comemoram, eu vou dizer agora para os irmãos: a ideia de você transformar uma festa pagã em uma festa cristã até foi uma boa ideia. Mas a questão, primeiro, que não tem base bíblica, e segundo, a maneira com que as pessoas estão vivendo, a maneira com que as pessoas estão entendendo essa data é completamente divorciada daquilo que as Escrituras, daquilo que Jesus é, daquilo de quem é Jesus. Vamos comemorar o nascimento de Jesus. Como é que muitos vão comemorar hoje? Bebendo bastante até virar a noite, até amanhecer o dia. Estão mentindo, irmãos? Famílias que vão entrar em briga, maridos que estarão saindo de casa hoje para se deitar com outras mulheres que não é a sua, como também esposas que talvez estarão em adultério hoje, certo? Filhos que estarão em perdição, pessoas que estarão se envolvendo com drogas. Meus irmãos, o Natal perdeu o sentido. Os irmãos estão me entendendo? Perdeu-se completamente o sentido. Meus irmãos, e tudo isso as pessoas estão fazendo em comemoração ao nascimento de quem? Pode responder, irmão. De quem? Jesus. A pergunta é: Jesus está se agradando disso? Será que essas comemorações que estão tendo em prol do seu nome
elas são do agrado dele? Os irmãos estão me entendendo? E por que as pessoas fazem esse tipo de comemorações que não se enquadram, meus irmãos, com as Escrituras Sagradas? Que não se enquadram com a pessoa e obra de Cristo? É porque essas pessoas não conhecem Jesus. Meus irmãos, a Escritura, ela nos aponta isso de maneira clara. Meus queridos irmãos, isso é extremamente importante, porque as pessoas estão aí celebrando o Natal, mas que essa celebração não tem nada a ver com a pessoa de Jesus. E volto a dizer, porque elas não conhecem quem é Jesus. Elas até podem saber o nome de Jesus, ter uma ideia de Jesus, mas conhecê-lo não. Sabe por quê, meus irmãos? Eu aprendi uma coisa nesses quase 14 anos servindo a Deus, principalmente nesses últimos anos que estou aqui congregando com os irmãos. O Deus da Escritura, Ele não é um Deus, irmãos, que não quer se relacionar com o homem, ao contrário, Ele é um Deus que procura se relacionar com cada um de nós. O nosso Deus é um Deus relacional. Vocês estão me entendendo? Quando o católico, quando o romanista, ele pensa em Cristo, ele pensa em Cristo de duas formas. Esse Cristo morto, que nada pode fazer pelo homem, ou então, como muitos estão falando hoje, o menino Deus. Não é isso? Vamos adorar o menino Deus. Meus irmãos, o interessante é que essas pessoas, estou falando aqui especificamente romanistas, elas até acham que estão servindo a Cristo, os irmãos estão me entendendo? Mas elas não conhecem o Cristo verdadeiro. Como qualquer outra religião, os muçulmanos, não sei se vocês sabiam, mas os islâmicos, eles têm um alto respeito por Jesus. Eles falam que Jesus é um grande profeta, não é maior do que Alá, do que o Deus deles, Alá, e não é maior do que o profeta deles, Maomé, mas é um grande profeta. Mas Jesus não é um grande profeta. Jesus é filho de Deus e Jesus é Deus. Você vai conversar com os espíritos, então Jesus é uma pessoa que reencarnou e chegou ao maior nível de todos, que é um espírito de luz. Jesus não é espírito de luz. Ele é o Senhor da glória. O Senhor Jesus é o Todo-Poderoso, aquele que venceu a morte, aquele que reina e vive para todos sempre. Meus irmãos, as pessoas então têm ideias erradas. Quando nós olhamos para o texto que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo ele vai fazer algumas afirmações que são extremamente importantes. Meus irmãos, primeiro, ele vai mostrar para nós que há um só Deus, porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Isso nos leva, meus irmãos, a uma compreensão real de quem é Jesus. Jesus, meus queridos irmãos, primeiro, é uma das três pessoas da Trindade. O Deus a quem nós servimos é o único Deus, mas que subsiste em três pessoas. Quais são? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus faz parte dessa triunidade, dessa trindade santa. Meus irmãos, o interessante é que Jesus, sendo Deus também, ele entrou, meus irmãos, observe isso, ele entrou no tempo, porque Deus, ele nasceu, Deus ele nasce, Deus morre? Não, Deus é eterno. O tempo foi criado por quem? Por Deus. Meus queridos irmãos, Jesus sendo Deus agora, ele entra no tempo que ele criou, na esfera da criação, aquilo que nós chamamos de o infinito se fazendo o que? Finito, o infinito esvaziando-se da sua eternidade, é aquilo que nós costumamos dizer, o Deus que se fez homem, o Senhor do universo que se fez servo. Esse é o Senhor Jesus, o Criador, porque sem Ele, nada do que foi feito se fez. A irmã acabou de ler isso aqui, que nele foi criado todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas, mas Ele agora se torna criatura. Meus irmãos, Jesus, como João diz, é o verbo que se fez carne, é a palavra que se fez carne. Palavra essa para quê? Para revelarmos a graça e a glória do Pai. Jesus, meus irmãos, é o único caminho que pode levar o homem até alguém. Deus. O que é que diz João 14,6? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, há um grande problema, e eu olho para essa época do ano e eu vejo muito isso. As pessoas não colocam a sua confiança em Deus. Meus irmãos, se só existe um caminho para a salvação, nós devemos confiar e entregar nossa vida a este que é o caminho. Quem é? Jesus. E confiar significa entregar a nossa vida por completo, e é isso que Paulo vai nos ensinar. Paulo diz: não mais vivo eu, mas Cristo. E ele diz o quê? A vida que eu agora vivo na carne, eu a vivo agora na fé. E na fé de quem? Do Filho de Deus. Meus irmãos, e é isso que eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Muitos aí estão celebrando o Natal. Muitos aí estarão lá talvez por causa da crise não vai ter peru, né? Mas vai ter lá uma galinha, um frango, né? Uma carninha, alguma coisa e tal. Muitos estão aí celebrando um Cristo que eles não conhecem, porque o Cristo dessas pessoas está morto. O Cristo dessas pessoas está morto, porque muitos delas andam com ele pendurado no pescoço, muitos delas estão com ele pendurado numa parede. Mas o nosso Jesus, meus irmãos, eu volto a dizer, é um Jesus vivo, relacional, e eu creio que ele está conosco aqui, irmãos. Eu creio que nesse dia ele andou conosco. Eu creio que ele esteve conosco. Você vai dizer: mas eu sou pecador, eu sou falho. E ele sabe. Ele sabe. Ele morreu na cruz para salvar você de você mesmo. Guarda essa frase: Jesus morreu na cruz para salvar você de você mesmo. Porque se ele deixar você andando por seu próprio caminho, por sua própria escolha, você vai caminhar, sabe para onde? Para o inferno. Aquilo que eu falei nos últimos dias. Alguém pergunta assim: pastor, o que é que eu faço para ir para o inferno? Sabe qual é a resposta que eu vou dar? Não faça nada. Viva a sua vida. Automaticamente as pessoas estão caminhando para o inferno. Agora, se você quer ir para o céu, você tem que fazer uma coisa. Você lembra que Jesus falou? Nós temos que negar a quem? A nós mesmos. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga. A pergunta que eu faço aos irmãos essa noite: nós queremos seguir a Jesus? Nós queremos verdadeiramente caminhar com Jesus? Porque muitos estão aí cantando, né? Muitos aí estão cantando, bate o sino, nasceu no berço de palha, né? Aquela coisa toda, tal. Mas a questão é: essas pessoas querem seguir a Jesus? A questão é: nós vamos ser mais do mesmo? Ou nós vamos ser diferentes? Diferentes como Pedro foi, diferentes como Paulo foi, diferentes como aquele povo, aquela igreja primitiva foi, ao ponto de morrer nas arenas dos leões, ao ponto de serem queimados nas fogueiras, ao ponto de serem crucificados e não negar a sua fé. Meus irmãos, só que eu acho bonito que muitas vezes nós chegamos aqui, certo? Eu volto a dizer, não comemorando o Natal, mas nós chegamos aqui, glória a Deus, aleluia, mas no primeiro acosto, no primeiro aperto, nós fazemos o quê? Abandonamos a Cristo. E eu lembro, os irmãos, uma coisa: Jesus falou: aquele que me negar diante dos homens, eu farei o que com ele? Eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. E meus irmãos, nós temos negado a Jesus Cristo, o verdadeiro Cristo, muitas vezes nas nossas atitudes. Muitas vezes nas nossas atitudes. Sabe por que eu digo isso, irmão? Venhamos e convenhamos. Se chove, a gente faz o quê? Não é nem reclamar disso. Não vem para a igreja. Se está frio, o que é que a gente faz? Ah, está calor hoje. A igreja. Não é assim que a gente faz? Eu sei que não são todos os irmãos, não é isso que eu quero dizer, não. Mas no geral, geralmente nós fazemos isso. Nós sempre colocamos obstáculos, ou deixamos que obstáculos venham e se interpõem entre nós e Cristo. A pergunta que eu faço para vocês nessa noite: realmente nós conhecemos Jesus? Talvez eu estou falando com pessoas aqui hoje que estão mortas espiritualmente. Talvez eu estou falando com pessoas que estão levando a sua vida espiritual de qualquer jeito. Talvez eu estou falando com pessoas que nunca mais ouviram a voz de Deus falar ao seu coração. Meus irmãos, nós temos que parar com isso. Jesus é o Verbo, é o Criador, se fez carne, habitou entre nós, morreu, sofreu naquela cruz, padeceu ali, ressuscitou ao terceiro dia, foi levado ao céu por você. Por você.
O que é? Qual é o valor? Como é que você tem tratado isso? Meus irmãos, Jesus é o único mediador que pode nos reconciliar com o Pai. Se Ele é o único mediador, Ele é singular, não existe dois. Jesus não é plural, Ele é singular. Ele é o caminho. As pessoas estão criando vários caminhos. Eu digo isso, irmão, porque eu volto a dizer, eu não quero pensar aí fora, eu quero pensar em nós aqui. Estamos chegando ao final de 2017 e talvez esse ano você criou vários caminhos. Você criou vários caminhos. O que é criar vários caminhos? Não, eu vou fazer isso aqui um pouquinho e tal, aquela coisa e tal. Mas tá bom, Jesus vai me salvar sim. Mas o coração não está dedicado a Deus. Meus irmãos, eu aprendi uma coisa na minha vida. Quando o coração está dedicado a Deus, você sabe que um coração dedicado a Deus anseia? Duas coisas: está próximo de Deus, da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E segundo, está próximo do povo de Deus. Essas duas coisas. Como é que seu coração andou em 2017? Andou assim? Próximo de Deus? Próximo da comunidade que Deus nos colocou? Quantas vezes você orou para um irmão? Quantas vezes você visitou um irmão que estava necessitado? Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você procurou ajudar em oração? Quantas vezes você orou por essa congregação? Meus irmãos, mas eu repito, louvado seja Deus que Deus não é homem. Porque talvez se Deus fosse homem, todos nós não estaríamos mais aqui. Mas Ele é Deus, Ele é misericordioso. Ao ponto que Pedro fala lá em Atos 4,12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A questão, meus irmãos, é bem simples. Quem é Jesus para mim? Há um louvor antigo que diz o seguinte: Jesus é a vida. Se Jesus é a vida, eu pergunto: Jesus é a sua vida? Isso é importante, porque quando eu estou falando Jesus é a vida no sentido da importância. Vocês não estão me entendendo? E sabe alguém falando, meus filhos são a minha vida? Quem já viu esse tipo de frase? Já ouviram? Quando a pessoa diz, ela está dizendo que os filhos dela são as coisas mais importantes na vida dela. Não, meu casamento, meu esposo, a minha esposa é a minha vida. Jesus é que tem que ter a nossa vida. Jesus é que tem que ser a nossa vida. E se Ele for, nós vamos colocar Ele no patamar de maior importância. Vocês estão me entendendo aqui? Onde é que está a importância de Jesus na sua vida? Jesus está... Irmãos, é importante, porque nós às vezes estamos tratando Jesus igual aos ímpios aí fora. Vocês não estão me entendendo? Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender essa noite. Meus irmãos, Ele é um mediador, mas muitas vezes nós colocamos Jesus abaixo disso. Nós procuramos mediandeiros, a igreja, o pastor, os irmãos, mas aquele que é o nosso mediador, nós não queremos deixar os pés dele, que é Jesus. O interessante, meus irmãos, que servir a Jesus não é um fardo. Servir Jesus é uma bênção, porque Jesus nos liberta. Quando nós queremos encontrar caminhos para chegarmos a Deus, nós nos tornamos escravos desses caminhos. É o que eu acabei de falar. Meus irmãos, no mundo inteiro, os templos, as religiões criadas pelo homem, elas se esforçam ao máximo para criar caminhos que cheguem a Deus. As pessoas estão aí buscando agradar a Deus por meio das suas obras, rituais, sacrifícios. Tem gente que fala o quê? Não, eu sou uma pessoa boa, então como eu sou bom, Deus não vai me mandar para onde? O inferno, porque eu sou uma pessoa boa. Mas é assim a salvação? Não. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, e essas tentativas são inúteis, são desesperadas, não prestam para nada. Porque, meus irmãos, só existe um caminho que leva o homem ao céu: Jesus Cristo. Tanto que Paulo diz o quê? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu estou falando isso porque eu estou te aconselhando a não confiar nas suas obras, mas confiar em Cristo. Meus irmãos, essas religiões, os pensamentos humanos, aquilo que o homem cria para chegar-se a Deus, nomeiam infinidade de mediadores. Por exemplo, peça à mãe que o filho o quê? Atende. É verdade isso? Não. Não, vamos fazer aqui, eu não sei vocês,
Mas quando está na adolescência, né, o pessoal costuma fazer o quê? Simpatia. Né? Fazer simpatia para ganhar o amor da minha vida, simpatia para trazer dinheiro. Agora, final de ano, quantas pessoas vão passar aí, vão escolher a cor de roupa, né? Não, eu vou usar amarelo, porque amarelo traz o quê? Dinheiro. Eu vou usar, não, eu estou carente, eu preciso de um amor na minha vida, então eu vou usar o quê? Vermelho. Aí eu não, eu preciso de paz, preciso de tranquilidade, eu vou usar o quê? Então, branco, e assim por diante, né? Aí às vezes aparece alguém, não, eu quero bastante desgraça, então vou usar preto, né? Então as pessoas fazem isso, criam seus rituais, não é assim? Não é assim? As pessoas vão criando seus rituais, as suas palhaçadas, achando que isso vão chegar-se a Deus, mas não, irmãos, não. A Escritura é categórica em dizer: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Só há um caminho, meus irmãos, que pode levar o homem a Deus, e esse caminho é Jesus. É uma única porta que nos dá acesso ao céu, e essa porta é Jesus. O que é que Jesus vai dizer lá em João 10:9? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará o quê? Pastagens. Quem entra pela porta que é Jesus. Por isso que eu digo, meus irmãos, nós não vivemos em lei de crente, nós vivemos na graça de Jesus. Porque quando nós entramos em Jesus, nós encontramos paz, nós encontramos tranquilidade, nós encontramos bênçãos, nós encontramos segurança. Meus irmãos, nós sabemos que aparentemente existem outros caminhos de vida, mas no final esses caminhos são caminhos de morte. Não é isso que Provérbios ensina lá 14:12? Há caminhos que para o homem que parecem ser bons, né? São maravilhosos, mas o fim deles são caminhos de quê? De morte. É isso. Jesus Cristo, meus queridos irmãos, é o único e suficiente mediador. A questão é para você essa noite: quem é Jesus para você, meu irmão, minha irmã? Certa vez Jesus fez essa pergunta aos discípulos. Os irmãos lembram disso? Jesus, lá em Mateus 16, verso 13 e 17, ele faz a seguinte indagação aos seus discípulos. Diz o texto: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? O filho do homem era ele, certo? Aí eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou uns profetas. Disse-lhes ele: e vós, aos seus discípulos, quem dizeis que eu sou? A Bíblia diz que Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que foi que Jesus falou para ele? Respondendo, Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Meus irmãos, quem tem sido Jesus para você? João Batista? Um dos profetas? Um fazedor de milagre? Porque o Jesus que a gente vê na igreja da televisão é o quê? Não é Jesus Mega Sena, né? Você aposta aqui seu dinheiro, e o que é que acontece? Você vai ter tudo em dobro. Está passando o que para você? É o carro? Aposta aqui, bota seu dinheiro aqui, você não vai ter um, não, vai ter dois. Não é assim que a gente está vendo aí fora? É. E as pessoas que não conhecem o Evangelho acham que todo crente é desses crentes, que todo pastor é desses aí. Nós sabemos que não. Nós sabemos que não. Há muitas pessoas sérias. Meus irmãos, para muitos hoje Jesus, aí eu vou chegar mais uma vez no Natal. Para muitos hoje Jesus é quem? É um menino deitado aonde? Numa manjedoura. Eu preciso de cuidados da Mãe Maria. Não é assim? Para outros, Jesus está derrotado na cruz, não tem força para nada. Outros dirão então que Jesus não, Jesus foi um revolucionário. Jesus foi um comunista que quis dar dinheiro, tornar todo mundo igual diante da sociedade. Não. Não e não. Essas compreensões, meus irmãos, estão erradas e levam o homem para caminho de morte. Pedro entendeu a verdade. Jesus era quem? O Filho de Deus. Deus revelou-se a Pedro. Não foi Pedro que chegou e conseguiu a revelação superior, não. Foi Deus. O que foi Jesus falou? Não foi carne nem sangue, mas foi meu Pai que está no céu que te revelou. Meus irmãos, eu vou finalizar aqui. Os irmãos saíram de casa para quê? Para cultuar a Deus.
Vocês me ouviram aqui 30 minutos para quê? Para aprender alguma coisa da palavra de Deus. Meus irmãos, vocês estão aqui ouvindo hoje que Jesus não é nada disso que o mundo está dizendo aí. Jesus é quem? É o nosso Salvador. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus é Deus, Jesus é o Deus que se fez homem. Jesus é o Verbo que se fez carne. Jesus é o Senhor, o Criador, que se tornou um servo. Jesus foi aquele que veio para nos salvar. Salvar-nos do quê? Dos nossos pecados. Hoje você sabe disso. Quem te revelou isso não foi o pastor. Quem te revelou isso foi Deus. Porque quem te trouxe aqui foi Deus. Coisas hoje se levantou na vida de cada um de vocês, para que você não chegasse aqui hoje. Muitos, infelizmente, talvez atentaram para essas coisas. Mas você, Deus quis te trazer aqui. E foi o Espírito Santo que te trouxe aqui. E hoje você ouviu essa revelação da palavra de Deus. A questão é, que estou falando aqui para pessoas que eu acredito que creem em Jesus, não é isso? Todos que estão aqui creem em Jesus? A questão é, se você vai deixar que Jesus entre no seu coração e reine na sua vida, essa noite. Eu quero finalizar dando a vocês 2 textos da palavra. Primeiro, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, vou repetir devagarzinho. Porque Deus amou o mundo, todas as pessoas, de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois eu lembro para vocês João 1,12. Mas aqueles que o receberam, quem? Jesus como Senhor e Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Muitos aí estão comemorando o Natal, mas não são filhos de Deus. Por quê? Porque não o receberam como Senhor e Salvador. A questão que eu coloco para vocês essa noite: você quer ser um filho de Deus, meu irmão, minha irmã? Receba Jesus hoje. Eu sou crente, irmão. Então vamos pensar comigo. Talvez você tenha colocado Jesus bem longe de você. Hoje é a noite que você está vendo Jesus está perto de você. Abra o seu coração, Ele está à porta hoje do seu coração batendo. Ele quer entrar na sua vida. Ele quer restaurar de novo aquela alegria do primeiro amor. Ele quer restaurar de novo aquele desejo de você buscar, aquele desejo de orar, de ler a palavra. Só que para isso, você precisa recebê-lo, para que todo aquele que nele crê, e crê é recebê-lo como Senhor e Salvador. Meu irmão, minha irmã, se você entende que você precisa de restauração, que você precisa renovar os seus votos de conversão diante de Deus, nessa última oração, eu convido você a abrir o seu coração e pedir para que Cristo venha reinar, entrar na sua vida, e que Ele possa fazer de você um vaso novo na presença dele. Amém, meus irmãos? E a seu amor.